Bolsonaro será preso. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Sabemos que a prisão de Bolsonaro é uma questão de tempo, mas a pergunta é: qual o significado disso para os dias que vivemos no país? Significa algo muito ruim. Significa dizer que a nossa democracia, de fato, ela hoje pode ser vista como relativa. Uma democracia que se estende apenas àqueles que estão ao lado dos que hoje assumem o poder. Sabemos que numa democracia plena existem três poderes que são independentes e que agem como pesos e contrapesos um com relação ao outro. Temos o executivo, que executa, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que faz cumprir as leis. Então, esse é talvez a explicação mais simples que encontramos para um sistema de governo. E o que nós temos no Brasil é um desequilíbrio, onde, de fato, o judiciário ele está assumindo o poder já há muito tempo no Brasil. Isto porque assumiu uma postura política. O presidente da República, recentemente, se gloriando por ser comunista, afirmou que havia colocado o primeiro-ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Isso nos diz muita coisa. Isso aponta para o fato de que esta instituição, que deveria apenas cumprir a nossa Constituição, quando consultada, ela está simplesmente legislando e ela também está executando o poder no Brasil. Esse fato é tão claro que um dos membros do Supremo Tribunal Federal, um ministro, ele afirmou com todas as letras, abre aspas, nós conseguimos eliminar ou acabar com o bolsonarismo, fecha aspas. Então, isto mostra que o viés do Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, ele é político e não técnico. E isso tem trazido muitas questões. Uma delas é o fato de que existe uma certa obsessão para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque dá-nos a impressão de que a oposição, sendo ela de direita conservadora, deve ser calada, deve ser suprimida e deve viver acuada. Isso nós vemos com relação a muitos youtubers, a alguns políticos e agora com essa campanha, ou melhor, com esta missão buscando e investigando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando que ele planejava um golpe de Estado no Brasil. Primeiro foram as joias, depois a rachadinha, e em seguida veio a importunação de baleia, e agora temos, portanto, essa nova percepção, o que mostra, de certa forma, o desespero para se colocar um homem que, em termos de popularidade, nunca se viu no Brasil na história recente, nunca se viu. Porém, há essa campanha. E aí, o que fazer diante disso? O que nós podemos fazer diante disso? Bem, a população, em primeiro lugar, ela precisa se organizar para, de maneira pacífica, ordeira e dentro da lei, se manifestar. É preciso que o povo se manifeste, perca o medo de ir às ruas, porque é isso que acontece, tem medo de ir às ruas, ir às ruas e se manifestar. Em segundo lugar, reverter isso no voto, principalmente nas eleições de 2026. É preciso que haja uma renovação no Congresso Nacional, principalmente no Senado, porque o Senado é o freio e contrapeso do Supremo Tribunal Federal. É necessário que haja senadores honestos, corajosos e coerentes para, de certa forma, colocar ordem na relação entre os poderes. Então não há nenhuma dúvida, porque veja, não se está fazendo uma investigação contra a corrupção, isso não se faz, porque se fizer vai ser uma devassa. Não, o que se tem é um alvo, o alvo é o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores diretos, então este é o alvo. Então agora tudo se faz para encontrar alguma coisa que possa, de alguma maneira, justificar a sua prisão e a sua retirada do páreo político. Ele já está inelegível por 8 anos, mas isso não é suficiente.
é necessário desidratá-lo ainda mais. Mas a impressão que nós temos é que o ex-presidente, ele é como massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. E eu acredito que isso, de certa forma, faz com que a sua popularidade ela cresça ainda mais. Mas precisamos aguardar os fatos e ver o que acontece e, sobretudo, não se deixar levar por narrativas, e sim pelos fatos que se colocam diante de nós. E como eu disse, como população, precisamos de maneira ordeira, democrática e legal reagir indo para as ruas e reivindicando por uma democracia mais clara, mais plena, mais densa. E, ao mesmo tempo, responder isso no voto. É no voto que temos esse, vamos dizer, o povo possui esse poder. Primeiro agora nas eleições municipais e depois principalmente com relação ao Congresso nas próximas eleições para deputado federal e senadores. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que já é inscrito, veja se continua. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, faça comentários. É importante isso para o canal e é importante também que você divulgue o canal para que esse canal venha a crescer. Então, faça um triplo C, como hoje comumente se diz, e até a próxima.